O Espírito Santo representando Jesus está aqui nessa noite. Amém? Quem já falou com Jesus hoje aqui, levanta a mão. Quem já falou com Jesus, levanta a mão. Agora pergunta para seu irmão: meu irmão, o que foi que ele te respondeu? Fala para o seu irmão o que foi que ele falou. Fala para ele, fala para o seu irmão o que foi que ele falou. O que foi que Jesus vivo falou para você? Ninguém diz nada, sabe por quê? Vou dizer com toda ousadia no espírito: está faltando intimidade. Diz para seu irmão aí: está faltando intimidade. 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 Você entende? Intimidade. Quem tem aqui intimidade comigo, conversa comigo, sim ou não? Mas quem não tem, não conversa. Acha dificuldade de falar com o apóstolo Hamilton Lima, porque a intimidade é pouca. Mas se você tem intimidade para ir lá em casa, para tomar um café comigo, para jantar comigo, para dialogar comigo, já é outro nível. Você vai me ouvir e eu vou ouvir você. Agora tem muitos crentes sem intimidade com Jesus que serve. Fala com ele e ele não responde. Agora me pergunta por que ele não te responde. Falta de intimidade. Já está apertando aí? Já está apertando você? Hã? Porque Jesus Cristo fala comigo. Eu escuto a sua voz. Ele me responde as coisas que eu pergunto a ele. Inclusive muito ele me chama de filho. Em todo momento ele fala: filho, filho é isso, isso, isso. Eu já conheço a voz dele, porque antes dele dizer qualquer coisa, ele me chama de filho. E quando eu escuto a palavra filho, o meu corpo muda. Eu começo a chorar, eu não aguento. Há uma glória quando eu escuto a voz dele. Modifica algo em mim, mexe com a minha estrutura todinha do meu corpo. Quando eu escuto a voz dele chamando de filho, é isso, 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 isso. Ou você não crê que Jesus não fala? Porque a Bíblia que vocês têm na mão, ela mostra o tempo todo que Jesus fala. Se não está falando com você, igreja, é falta de intimidade com quem? Com ele. É uma verdade que muitos não querem ouvir, eu digo nessa noite. Falta de intimidade com Jesus Cristo. Não adianta você estar com Bíblia bem vestido de crente, aleluia, cheio de pega e não me toque, mas não tem intimidade com o mestre. Demonstrando que tem, mas não tem. Demonstrando que é, mas não é. Ok? Vou falar algo mais forte para vocês entenderem. Não estou falando contra as religiões, que é cada um no seu cada um. Não sou contra nenhuma delas, porque cada um com a sua fé e crê no que quiser. Glória a Jesus. Mas se você for na casa de uma mãe de santo, ou de um pai de santo, seja lá ele qual for, fazer uma consulta, quem é que vai falar com você lá? Quem é que vai falar com você lá? Um espírito. O espírito vai falar na boca da mãe de santo ou do pai de santo, dizendo aquilo que você quer ouvir. Se um espírito do outro lado fala, por que o Espírito Santo não pode falar? Por que Jesus Cristo não pode falar? Se o Espírito Santo é Espírito, e Jesus é Espírito, e os anjos caídos são Espírito. Quer dizer, os anjos caídos se comunicam com o povo das trevas deles, e já o Espírito Santo não se comunica com o seu povo? Pelo amor de Deus. Não sei que raciocínio está a igreja no dia de hoje. Eu não sei como a igreja no dia de hoje não consegue entender.
que o Jesus ressuscitado, ele está vivo e ele fala, ele se comunica. É só você ler as escrituras que está na mão de vocês. Basta você ler nas escrituras. Procure a partir de hoje, procure os versículos onde você vê Jesus falando. Analise nas tuas escrituras. A sua Bíblia está aí na sua mão. Examine as escrituras, crente. Vê na sua Bíblia se Jesus falava com o discípulo ou não. Depois que ressuscitou, após a ressurreição, Jesus se comunicava ou não? Lê aí. Ele sempre se comunicou. Ele sempre falou. Aleluia. E porque a igreja hoje não ouve mais a sua voz, a igreja hoje se adaptou assim, ó. Licença aqui, irmã, sua Bíblia. A igreja hoje está assim, ó, com a Bíblia. Deus, fala comigo, Senhor. Pai, usa um vaso para falar comigo. Tu precisa de vaso, né? Sabe por que tu precisa de vaso? Porque tu não tem relacionamento direto com Ele. Por isso que tu precisa de vaso. Aleluia. Eu não preciso de vaso, não discrimino nenhum, mas eu tenho acesso ao próprio, ao Mestre. Eu pergunto direto a Ele. Aleluia. E Ele fala comigo. Aleluia. Só que a igreja hoje está diferente. Está atrás de vaso. Senhor, usa o vaso para falar comigo. Porque tu não tem intimidade para falar com Jesus. Aí tu quer que o vaso fale no teu lugar. Esse é um ponto que eu vejo a igreja usando. Atrás de vaso. Para Deus usar o vaso, para o vaso falar com ele ou com ela. O outro ponto usa a Bíblia. Deus, aí ó, em nome de Jesus, aonde eu abri aqui, Deus está falando comigo. Deus falou comigo aqui no versículo de 35 de Jeremias. Aí você começa a ler, olha, Deus está falando comigo. Usando a Bíblia para dizer que Deus está falando. E quando não tiver mais a Bíblia, como é que Ele vai falar contigo? Porque daqui um dia não vai ter isso aqui mais não. E aí? Tem países aí que já proibiu isso aqui, mas tem cristão lá. Como é que fica então? Por isso que a Bíblia diz: filho, guarde a minha palavra no teu, porque vai chegar um dia que tu não vai ter isso mais. Então a igreja hoje está utilizando essas ferramentas para se comunicar com Deus, e eles acham que Deus está falando com ele dessa maneira. Aí eu pergunto, funciona? Não. Tu continua na mesma miséria, na mesma derrota, na mesma situação, ano após ano, a mesma coisa. Por quê? Porque tudo que está errado, você não é respondido por Deus. Tudo que você faz errado, Deus não te responde. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é perfeito, Ele quer as coisas certas. Havia Caim e Abel. Os dois escolhiam o melhor fruto para dar de oferta de sacrifício para Deus. Os dois colhiam de melhor e colocava diante de Deus no altar. Só que Deus sondava, não era os objetos que estavam diante dele. É como Deus disse: olha, não é a sua melhor oferta que será recebida. Você pode colocar aqui na frente o valor que for, mas se for com alegria e de todo o coração, Ele recebe. Mas se não for, Ele não recebe. Então o que é que Deus está olhando? Deus está olhando para você. Ele está olhando o propósito daquilo que tu está fazendo, se é de todo o teu coração. Então Caim não fazia de todo o coração. Ele colocava o de melhor da colheita, mas não fazia de todo o coração. Não era de bom coração que ele estava fazendo aquilo para Deus. Mas Abel não, ele colocava de todo o seu coração, e Deus recebia de um e não recebia do outro. Hoje é a mesma coisa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Hoje é a mesma coisa. Deus é o mesmo de ontem, hoje, sempre e eternamente. Ele não mudou. É as
pessoas que estão mudando dia após dia, estão mudando cada dia mais e para pior. Então a comunicação, não comecei a pregar ainda, aguenta aí. Hoje é final de campanha, é festa, aleluia. Deixa Deus desenrolar o rolo aqui hoje. Ele está falando com você. Glória a Jesus. Chega de depender dos outros. Você depende tão somente de Deus. Para desse negócio de estar atrás de profeta. Por que, apóstolo? Porque hoje a igreja é profeta. No Velho Testamento existia 1, 2, 3 profetas. Não era todo mundo que era profeta no Velho Testamento, mas a gente se encontra no Novo Testamento. E o que foi que aconteceu do Novo Testamento? Que toda a igreja hoje é sacerdote de Cristo. Se nós somos sacerdote de Cristo, toda a igreja se tornou profeta. Nós somos profeta. Você é profeta, você é profeta, você é profeta, você é profeta. Hoje Deus capacitou todo mundo. Por isso que ele disse: aquele que tiver sede, vem que eu encho do Espírito Santo. Quer ser profeta, quer se encher? Tenha sede, que eu vou te encher do Espírito Santo e vou te usar na terra. Glória a Jesus. É para todos no dia de hoje. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora, a diferença está na intimidade. A diferença está no relacionamento que você está tendo com o Espírito Santo. O que faz a diferença é isso. Se tu não tem relacionamento com Ele, tu não tem experiência com Ele. O relacionamento que vai fazer a diferença entre você e o demais. Glória a Jesus. Quem está compreendendo? Aleluia. Diga assim: eu preciso de relacionamento com o Espírito Santo, porque eu quero ouvir a sua voz falando comigo, me chamando de filho. Você não tem noção de quanto é maravilhoso ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para você: filho, eu te amo. Não é uma coisa de você dizer assim: não, eu estou sentindo, eu estou pressentindo. Não é nada disso não. É ouvir uma voz como você está ouvindo a minha voz. E se você duvida, pesquise na Bíblia. Estude a Bíblia. Em cima disso que eu estou falando, e tire uma conclusão. Se ele fala ou não fala. Glória a Jesus. Observe que depois que Jesus ressuscitou, tinha um homem que perseguia muitos os cristãos e matava os cristãos. E esse homem um belo dia decidiu ir para o lado de Damasco. E a ordem era: se encontrar cristão, mate. Naquele dia, ele indo para Damasco, Jesus teve um encontro com ele. Jesus estava ressuscitado. Ele estava na forma de espírito. E ele parou Paulo no caminho. O que foi que Paulo ouviu? Paulo pressentiu: tem alguma coisa falando comigo. Eu senti. Porque a igreja é assim hoje. Eu senti um arrepio. Meu Deus. É assim que a igreja vive hoje. No raso. Só não sentir. Achando que Deus é só sentir. É só arrepio. Deus é muito mais do que você pensa. Deus, Ele está vivo. Ele se comunica com seus filhos de verdade. Paulo não sentiu. Paulo ouviu uma voz falando com ele. Uma voz audível. Não só Paulo ouviu, como seus companheiros também todos ouviram. Só a voz. Uma voz brandou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Ele ouviu essa voz falando com ele. Diga para seu irmão: Jesus, Ele fala porque Ele está vivo. Aleluia.
Aí você diga: mas apóstolo, por que ele não fala hoje? Por causa da igreja que não aprendeu comunicação com ele. Ensinar a você caminhos errados, meios errados. O sistema enganou vocês. O sistema religioso enganaram-nos. Até eu fui enganado, porque hoje eu não sou mais enganado. Hoje eu não sou mais enganado pelo sistema religioso que está aí fora. Porque hoje eu falo com meu Deus e Ele fala comigo. E não me importa se você acredita ou não acredite, porque eu sei que você só vai acreditar quando isso acontecer com você. Porque enquanto não acontecer com você, você tem dúvida. Mas a partir do momento que você começa a viver, você não tem mais dúvida. Porque você está tendo a experiência, você está ouvindo, e você vai dizer: não, isto é verdade, porque eu agora estou ouvindo, eu agora estou tendo experiência, porque está acontecendo comigo. Mas enquanto não acontece com você, você ainda tem dúvida, você ainda não crê. Mas eu digo isto que é verdade. Jesus Cristo, Ele fala. Assim como Jesus fala, o Espírito Santo também. Ele se comunica. No dia que Jesus Cristo estava ali, aleluia, para ser batizado por João Batista, ali no Jordão, onde Naamã se rejeitou a ser curado, Jesus estava ali com João. João batizou Jesus sobre aquelas águas. E a Bíblia relata que João Batista, ele ouviu uma voz falando com ele, dizendo: eis aí o meu filho amado. Eu não sei porque a igreja lê a Bíblia, é conhecedor das Escrituras, tem muitos que já leram mais de 10 vezes, mas não compreende. Ler só não basta, aleluia, tem que viver aquilo que tu lê, tem que praticar aquilo que tu está lendo, aleluia. Ler só não basta, precisa praticar aquilo que tu está lendo, porque no momento que tu praticar, tu terás experiência. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Jesus, Ele fala, e Ele está falando nessa noite, usando meus lábios para falar com você. Mas Ele quer a mais disto, não só falar através de mim, Ele quer falar com você pessoalmente. Ele quer conversar com você lá no seu quarto, pessoalmente. Ele quer conversar com você lá no monte, lá dentro do cacau, seja lá onde. Ele quer conversar com você pessoalmente. Aleluia. A igreja hoje está tão desligada que se ouvir uma voz: sangue de Jesus tem poder. Oi, meu Deus, eu ouvi uma voz, sangue de Jesus tem poder. Não, meu Deus. A igreja não está preparada para ouvir a voz de Jesus, porque não ensinaram isto para vocês. Ensinaram para a igreja que tudo é o diabo. Ensinaram para a igreja a repreender tudo. Um arrepio que está repreendido. Ouviu? Sangue de Jesus tem poder. A igreja está assim. Tudo para a igreja é o cão, é o diabo, é não sei o que, parecendo que Deus não faz nada mais. Se Deus fala, é o diabo. Se Deus toca, é o diabo. Se Deus derruba alguém, é o diabo. Tudo para a igreja hoje, em geral, é o diabo. Fica parecendo que o diabo tem mais poder de que Deus. Meus irmãos, está na hora da igreja despertar e entender que o nosso Deus tem todo o poder na terra, debaixo da terra e nos céus. Foi dado para Ele todo o poder e toda a autoridade. Foi dado para Ele. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Tudo
para o nosso Deus é possível. Aleluia, é possível Ele falar contigo, é possível Ele te mover, é possível Ele te derrubar no chão, te encher de glória, te encher de unção. Tudo é possível para Deus. Mas mesmo assim muitos duvidam que é possível. Aleluia, eu estou cheio de Deus aqui hoje. Glória a Jesus. Aguenta um pouquinho aí, não tenha pressa. Você vai sair daqui hoje diferente, eu te garanto isso. Aleluia, porque o meu Deus é fiel. O meu Deus, Ele é fiel. Não perca a tua bênção. Glória a Jesus. Não deixe o diabo usar a tua mente aí, está demorando. Não deixe. A bênção é tua nessa noite, não perca. Não perca, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao inimigo. Aguente aí. Calma, que pressa é essa? Que agonia é essa? Aguenta aí. Aleluia. É o teu Deus falando com você, não tenha pressa. Até isso a igreja está errando. Tem muita pressa para falar com Deus. Não tem pressa para tirar dinheiro. Fica na fila lá a hora que for possível, no sol quente, e fica lá e não tem pressa. Vai para o hospital doente, chega lá, fica sentado no banquinho. Oi, oi, oi. Não tem pressa. Chega na igreja, tem pressa. Vai adorar a Deus, é ligeiro, tem pressa. Tudo para Deus tem pressa. E já para as coisas lá de fora não tem pressa. Será que isso está certo? Como você vai ter intimidade com Deus dessa maneira? Como? Se você chega diante dele com pressa, nas carreiras, vai orar com pressa, vem para a igreja com pressa, como você vai ter um relacionamento com Deus com essa pressa toda? Tu não tem pressa para assistir a novela, tu não tem pressa para assistir o filme, tu não tem pressa para ficar só subindo e descendo no WhatsApp, mas na igreja tem pressa de ir embora, de ir para casa, fazer o quê? WhatsApp. Aí chega em casa, cruza os braços depois do culto e vai lá, celular subindo e descendo. Foi para isso que tu estava com pressa? Você está vendo como está a igreja hoje? Como vai ter relacionamento com Deus desse jeito? Não tem como. Não tem como ouvir a voz de Deus, não tem como ter experiência com Ele dessa situação. Não tem como. Aleluia. Está na hora da igreja despertar e dar prioridade a Deus. Eu disse o que? Que você deve dar prioridade a Deus. É Ele. Aconteça o que acontecer, Deus em primeiro lugar. Eu disse o que? Deus. Eu disse Deus em primeiro lugar na sua vida. Dá sempre prioridade a Ele, que aí sim tu vai viver no sobrenatural dele. Tu vai viver experiências que tu nunca viu. Aleluia. Glória a Jesus. Tem pessoas que nunca teve experiência de arrebatamento de espírito. Quem aqui já foi arrebatado em espírito? Levanta a mão assim. Uma lá. Pode, não tenha medo. Outra lá. Não tenha medo. Ok. Observe que são poucas pessoas que teve a experiência de ser arrebatado em espírito. O apóstolo, isso é bíblico? Lê a Bíblia, está nas tuas mãos. Examine, estude ela aí. Procura saber se tem ou não tem aí. João do Apocalipse foi o quê? Arrebatado na ilha de Pátmos e foi levado ao céu. O corpo dele estava na ilha e o espírito dele estava onde? No céu. O apóstolo Paulo foi arrebatado em espírito e foi levado no terceiro céu. Isso está nas escrituras. A igreja hoje não se fala mais dessas coisas sobrenatural. Não fala mais disso. Mas deveria falar. Deveria voltar essa origem do poder de Deus. Essa vida espiritual que era antigamente, que hoje cessou isso. Olha como as igrejas viviam no fervor antigamente, e hoje as igrejas vivem fria, porque cessou essa área do poder de Deus. E cada dia
O sistema tenta calar a igreja nessa área do poder, mas o que traz avivamento para a igreja é o poder de Deus. É o Espírito Santo trazer o fogo para dentro da igreja. Sem o fogo não tem avivamento. Sem o fogo a gente não vive bem com Deus. Esse fogo faz a gente ficar de pé na presença de Deus. A gente precisa deste fogo, aonde muitas igrejas não quer conta mais com esse fogo, não quer conta mais com o poder de Deus, não quer conta mais com a unção. Muitos deles não acreditam. Eu não acredito nisto, eu não acredito no Espírito Santo. Muitos deles falam isto. Aleluia. Mas o que faz a diferença é este fogo do Espírito na vida do cristão. Mas hoje Ele está te dando um grande livramento. Vocês dois vêm aqui hoje para receber esse livramento. Era um acidente terrível que ia acontecer, mas o meu Deus hoje está te dando esse livramento. Tu crê nisto? Levanta tuas mãos e diz assim: Espírito Santo, obrigado por esse livramento. Diga: Espírito Santo, obrigado por esse livramento que o Senhor está me dando. As tuas mãos, as duas mãos. Isso, Pai, dê o livramento total para o teu filho. Espírito Santo, dê o livramento e o revestimento para o teu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. O livramento total sobre ele agora. Que uma couraça venha sobre ele agora. Feche teus olhos. Mais Espírito de Deus, mais Espírito Santo, venha sobre ele agora, em nome de Jesus. Que a unção de livramento venha sobre ele. Espírito de Deus, essas mãos, os milagres irão acontecer diante dos olhos dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que estou te capacitando hoje, eis que estou te dando autoridade hoje, eis que estou agindo no meio dos teus hoje, para tu saber que eu sou Deus na tua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Caroços que se formaram aqui, desapareça agora. Desapareça agora, no nome de Jesus. Mais. Traz o normal, Espírito Santo. Traz o normal, Espírito de Deus. Mais Espírito de Deus. Mais. De uma vez por toda. Mais. Tu tá sentindo o teu corpo tremendo? Tu sabe por que tá tremendo? O corpo dele tá tremendo todo. Ó, a unção do Espírito de Deus. Olha para isso. Espírito Santo, destrói, Senhor, todo caroço desapareça por completo e que haja alinhamento agora.
Jesus. Ó, põe a mão aqui do lado aqui. Quando tu colocava a mão aí, tu viu o que? E cadê o caroço? Não tem. Aplauda o Senhor. Aleluia. Eu toquei, eu vi o caroço. E eu vi o caroço sumindo nas minhas mãos. Aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor não vai sentir isso mais.